Daniele Hart, bom dia. Que bacana ter essas prefeitas eleitas aqui nos microfones. Nossa, que programa especial, né? Que orgulho, E histórico. que orgulho, gente, ver a segunda prefeita nos últimos mais de 100 anos de Lajeado. 133 anos, né? Então, assim, e quando eu estava ali nos bastidores assistindo, assim, me deu muito orgulho. E fiquei pensando nos nossos antepassados, a minha avó, a bisavó, tataravó, quanta energia essas mulheres tiveram que colocar para viver, né? E ter o seu espaço. E muitas vezes nem tiveram o seu espaço. E viveram. E tocaram a sua vida. E nos deixaram marcas fundamentais para que hoje a Glaucia esteja aqui, para a Karine, iniciaram a Fábio. Uma construção. Isso, iniciaram. Então, a gente tem muitos antepassados potentes e que hoje os homens também, eu acho que já tiveram essa hombridade aí de compreender os papéis de cada pessoa, não necessariamente do gênero, né? Mas, bem, gente, mês de outubro é o mês que eu aniversario, né? É mesmo? Qual dia? Foi semana passada, dia 10. Parabéns atrasado. Muito obrigada. O lote dos abraços ainda está aberto, né? Depois a gente... Dá de novo, depois a gente deu uma entrada, vai dar na saída também. Com certeza. Mas, assim, semana passada eu tive um momento de reflexão, pensando naturalmente nos conteúdos, felicidade. E uma das metas da minha vida, e que eu vejo que é da vida da maioria das pessoas, é ser feliz, mas eu coloco sempre na minha vida é ser centenária. Eu desejo muito ser centenária. Quer ter 100 anos. Pelo menos. Eu coloquei uma meta, não sei explicar por que veio o número de 107 anos, né? Mas no mínimo 107 anos. Eu já fui mãe aos 36, 37, então fico pensando, eu quero ver minhas filhas envelhecerem, eu quero, né, ver os meus bisnetos, se assim for possível. Mas, assim, existem hoje muitos estudos que falam sobre as pessoas centenárias. Você já deve... Hoje, eu até fui buscar aqui a mulher mais antiga... Mulher, né? A grande parte das pessoas centenárias são mulheres. No Brasil, tem mais de 27 mil mulheres e 11 mil homens centenários. Né? Tudo isso? Tudo isso. Mas lembrando que é uma população enorme, né? Hoje a nossa média é hoje de torno de 5 a 20 pessoas por 100 mil habitantes. Bah. Mas nos lugares considerados hoje as Blue Zones, que são as zonas azuis do mundo, que são 5 lugares aí que existem os centenários, ou seja, pessoas que vivem bastante tempo, mas com qualidade de vida. Porque é o que nos interessa, de fato. Sim, não adianta a gente estar uma tortura de passar ano a ano e não conseguindo. Nós e para quem está perto. Com certeza. Então, foi estudado. Tem um norte-americano aí, que é um jornalista da National Geographic, e ele, fazendo suas andanças pelo mundo, o nome dele é Dan Buettner. E o Dan, ele foi andando pelo mundo e ficou muito impressionado, né, com a quantidade de pessoas que vivem com mais de 100 anos em algumas regiões do mundo. E aí, então, eles descobriram 5 regiões. Uma já conheci especialmente... Vai nos contar 5? Não vou contar, eu vou contar os 9 segredos, então, de que eles descobriram. Uma das regiões é a ilha do Japão, Okinawa, isso aí, Okinawa, né? Okinawa, inclusive está nesse livro do Ikigai, né? É uma região no Japão que tem pelo menos 68 centenários para cada 100 mil habitantes, ou seja, duplica a média mundial, né? E Okinawa, então, é uma ilha que tem também Loma Linda, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma região também litorânea, é uma península e tem uma característica muito rural. Também tem Nicoya, na Costa Rica, tem Icária, na Grécia, e também Sardenha, na Itália. Ou seja, 5 regiões espalhadas pelo mundo. E o que elas têm em comum? Eles queriam descobrir os segredos, assim como a gente quer... O que tem naquela água? O que eles estão bebendo e comendo? Pois bem, eles chamam dos 9 pontos fortes, né, desses espaços. O primeiro, que eu achei bem interessante, eu anotei ele aqui todos para não esquecer, né? Da longevidade com qualidade de vida. Eles não fazem ginástica. Eu estava esperando a expressão do Fernando. Eles não fazem ginástica porque a vida deles já é ativa. Eles plantam, eles fazem jardim, eles caminham, eles não ficam como a gente, sentado horas. Eles se movimentam a cada 20 minutos. Que alívio, Tiva. Ou seja, não são crossfiteiros, nada contra, né, gente? Nós acabamos tendo que fazer ginástica, alguma... Porque a gente tá paradinho porque nós aqui, estamos parados por muito tempo, mas eles caminham, eles vão até o vizinho, eles vão para a horta, ou seja, os hábitos de vida deles já são com muito movimento. Então, uma vida ativa. Nós precisamos, mas eles naturalmente, eles praticam yoga e outras atividades, mas não é
é comum. O comum é a vida deles já estar em movimento. Segundo aspecto, eles fazem happy hour. É verdade, gente. O que eu quero dizer com isso? Mas eles são perfeitos. Eles são incríveis. O que eu quero dizer com happy hour? Eles têm rotinas e rituais para estar com amigos. Eles cultivam a leitura, música, momentos para desestressar, para desacelerar. Veja que a vida deles, né? Eles produzem, cozinham e fazem a vida acontecer, mas também entendem que para uma vida ser boa, a gente precisa ter nossos rituais de desestresse, de desaceleração. Então, cada um de nós tem aquilo que faz bem. Então, procurem seguir aqui os japoneses lá de oh, meu Deus, eu sempre Okinawa. lembro. Okinawa, muito obrigada. Outro aspecto, eles têm um porquê viver. Propósito. Eles têm propósito. E isso aqui é o que fala basicamente esse livro, o Ikigai. Ikigai é uma tradução livre, assim, significa razão de viver. As pessoas têm um porquê viver. Como diz o Viktor Frankl no livro lá sobre a Segunda Guerra Mundial, ele diz que quando a gente tem um porquê viver, a gente enfrenta qualquer como. Ou seja, pode ser difícil, né, a travessia da vida em alguns momentos, mas a gente sabe por quê a gente está caminhando. E é mais um segredinho dos centenários. Eles sabem viver, e no livro é muito lindo, que às vezes o Ikigai deles, essa razão de viver, é levantar e ir para a sua horta, é para conversar com seu vizinho, é sempre algo externo a nós. É um livro fácil, se lê rapidinho, rapidinho. Fernando, já estou te emprestando, tá? Aí, ó. Então, gente, ó, fica aqui o empréstimo, né? Vou deixar anotadinho aqui na minha agendinha. Eu vou ter que publicamente devolver. Não, tá ótimo, Fernando. Então, o Ikigai fala muito dessa razão de viver e que normalmente é externa a nós. É algo que me impulsiona a ser um ser humano melhor, a fazer algo por uma outra pessoa, ou que seja para minha horta, para um animal, o que seja. Ou seja, entregar alguma coisa melhor para o mundo. O quarto elemento aí dos segredos, né? Dos longevos, dos centenários, tem a ver com beber. E eles bebem, gente, bebem vinho de 1 a 2 taças por dia, tá? Então, assim, sempre com moderação. O vinho é um antioxidante natural. Mas tem um lugar que em Loma Linda, que como tem os adventistas, lá naquela região, eles não bebem, né? Não fumam, não bebem, porque é uma questão da sua religião e se respeita. Mas nas outras zonas azuis, beber vinho faz parte dessa cultura e da longevidade. Logo, sempre com moderação. E eles também se alimentam de uma forma, o quinto elemento, né? Alimentação muito diversificada. 30% das calorias que eles consomem é com vegetais. Olha. Gente, 30% é muito. Eles comem mais de 200 tipos de especiarias e vegetais e alimentos. A comida deles é extremamente colorida. E o que eles comem? Pelo menos 18 alimentos diferentes por dia. Quantos? 18 alimentos diferentes, que pode ser uma pimenta, um pimentão, uma cebolinha, pode ser uma quinoa, ou o arroz branco, que é o que eles mais consomem lá em termos de carboidrato, né? Sementes, feijões, tudo. E aí, normalmente se fala na dieta mediterrânea, né? Porque as pessoas comem muito peixe. Pelo menos 3 vezes por semana se alimentam de peixe. E a outra carne que eles acabam consumindo 1 vez por semana costuma ser a carne de porco. Carne vermelha, eventualmente, ao mês. Mas não significa dizer, né, gente? Vamos lá. Sempre moderando, né, Fernando? O segredo aqui é diversificação com moderação. Moderação. E o sexto elemento ali de longevidade, e que lá em casa a gente sempre fala muito sobre isso, é a regra dos 80%. Ou seja, quando eu acho que eu estou começando a ficar satisfeita na minha alimentação, eu paro. A regra é essa. Sempre deixar um espacinho. Sempre deixar um espacinho. Não é que eu vou sair com fome. A fome é muito psicológica. Né? Esse tipo de fome que eu estou falando, né? Eu posso parar e devo parar. Quando eu perceber um sinal de saciedade e acredito que eu já esteja bem, eu paro. Então, vamos começar a nos educar em casa. Um item que a gente está fazendo lá em casa que está sendo bem legal é a gente tirou, como a gente almoça em casa, todos juntos, graças a Deus, a gente deixa os alimentos que a gente não pode repetir muitas vezes numa bancada distante de nós. Então, fica à nossa frente as saladas, os legumes. Isso a gente pode comer abundantemente. Agora, pense 2 vezes para comer mais carne, pense 2 vezes para comer mais carboidrato.
E fritura lá, eventualmente, naturalmente, a gente sabe que isso não faz bem. Né? Então, são pequenos segredos que a gente pode usar na nossa vida para a gente se ajudar a mudar um hábito. Vamos lá, então. Já que falamos das 9 regras, falamos de 6. A outra regrinha importante, né, para a longevidade, para ter uma vida feliz, são as pessoas são conectadas. Calma aí, não é Wi-Fi, não é internet, né? As pessoas têm conexões humanas. Logo, as pessoas vivem juntas, os filhos cuidam dos seus pais, as comunidades se cuidam. Não há o que a gente sofre muito hoje, que é a solidão. Ou seja, a gente entende, e isso a nossa sociedade tem muita dificuldade de compreender. Né? Eu falo por mim, meus pais moram um pouquinho mais longe, a gente vai uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E aqui essas comunidades não, eles vivem juntos e aprendem com a sabedoria dos seus pais. Então, há muito mais humildade dos filhos em relação aos seus pais. Então, fica aí uma dica. Eu acho que a minha mãe deve estar me ouvindo hoje, mãe. Ontem eu disse para ela, amanhã eu estarei na Rádio A Hora. Então, ouça lá as 9 dicas importantes para nós duas sermos centenárias, que eu imagino que a minha mãe também vai longe aí, porque ela é muito saudável. Mas vamos lá, então. Lembrando, conexão humana. Né? Esse é um aspecto fundamental. 8º elemento, pessoas, então, que pertencem a uma comunidade. Aqui, normalmente se fala que uma pessoa elege pelo menos mais outras 5 para ajudar a ela a ser uma pessoa mais saudável. Porque é muito natural que com o tempo a gente vai ficando um pouquinho mais parado, a gente vai olhando um pouquinho mais de televisão, a gente vai saindo dos grupos sociais, às vezes fumando, bebendo com maior quantidade, né? Comendo cucas e bolos, etc. Então, a gente vai mudando os nossos hábitos, às vezes, para pior. E aí, o que eles... Aqui, nessa ilha lá em Okinawa, né? Lá, o que eles falam fortemente? É que as pessoas têm que eleger 5 pessoas guardiões da sua vida. Olha que prática incrível. Vocês já pensaram quem são as 5 pessoas de vocês que podem dar aquele puxãozinho de orelha e dizer, olha aqui, Fernando, eu acho que tu está dormindo muito pouco. Como é que estão os teus hábitos? Não sei se é isso, tá, Fernando? Mas uma coisa... Não, eu durmo assim, bem. Tá Suficiente. ótimo. Não foi, né? Não foi essa a intenção. Mas eu entendi. Alguém ser um mentor. Para te dar isso aí, ser o teu mentor de vida saudável. Isso é fundamental. Para uma vida longeva e feliz. E o último aspecto que eu achei muito interessante também e que, de fato, assim, a gente sabe do poder que isso tem na vida e muitas vezes não se pratica, mas é algo bem importante, é a fé. Há um estudo que diz que essas pessoas, inclusive, que pessoas que praticam essa fé, que vão para algum espaço, se reúnem com outras pessoas, ou oram, meditam, né? Seja o seu credo, a sua crença, elas vivem de 4 a 14 anos a mais. Olha ali. Então, assim, são todos pequenos segredos importantes desses 5 lugares no mundo, consideradas zonas azuis, que podem nos dar dicas muito valiosas. Então, assim, gente, o que a gente pode fazer? Lembrando, uma vida com atividade, ter rituais de bem-estar, rituais para a gente ter, para aliviar a nossa mente. Outro, ter um porquê viver. 4º elemento, beber vinho. Olha só, estou fazendo propaganda aí para as vinícolas, né, da nossa Serra Gaúcha, quem sabe. A alimentação diversificada, muita cor, nutricionistas, vocês sempre nos falam isso, a gente tem que colocar isso no nosso prato no dia a dia, não comer tudo o que se quer, né? Lembrando, já está saciado, para pessoas conectadas com pessoas, vida comunitária, valorizando o nosso idoso e, por fim, a fé. Então é isso, gente. Excelente. Então a gente não precisa viver numa zona azul para a gente ter o Alles Blau, né? Para ter uma vida azul, né? Tudo azul. Se a gente quer uma Blue Life, uma vida azul, uma vida boa, a gente pode seguir esses exemplos dos centenários e quem sabe aí eu consiga realizar aí meu sonho, que é viver até meus 107 anos ou mais, com qualidade de vida, com bem-estar e passando aí uma mensagem positiva para as pessoas que vivem ao meu redor. Né? Muito bom. Dani, os ouvintes, isso aqui tem dúzia de mensagens, mas eu não posso ler nenhuma porque o nosso tempo está esgotado, mas é muito bom ouvir a Dani, dizem os ouvintes aqui em várias mensagens. Então, um abraço que mensagem pra você, maravilhosa. gente. Obrigado pelo livro, vou te devolver.